Sou da cidade de Cocal do Altos, no estado do Piauí. Uma cidade pequena, próxima à capital do estado. Próximo, por assim dizer, porque tudo aqui é longe. Enfim, mas o acontecido não foi em Cocal, e sim numa cidade chamada Uruçuí, na região sul. A cidade se localiza no Cerrado Piauiense e é um dos polos agrícolas mais bem-sucedidos do estado. E eu fui para lá trabalhar numa fazenda de soja. E o trabalho era montando silos para armazenamentos de grãos. E fui dar manutenção em um dos silos que eu havia montado nessa fazenda há alguns anos. Bem, seria um trabalho de uns 3 dias, mas de certo modo um serviço até fácil para mim, que sou um profissional na área. Fui chamado lá pelo gerente da fazenda. Recebi a ligação na segunda-feira, dia 24 de junho de 2019. Ele me relatou que um dos silos estava com problemas no sistema de ventilação e que precisava de um profissional da área, pois os funcionários da fazenda já tinham tentado, mas nada dava jeito. Então, confirmei a minha ida no dia 26 para a fazenda. E assim eu fiz. Saí à noite e cheguei na fazenda pela manhã. Vocês têm que ver o nascer do sol no cerrado. É uma das coisas mais lindas que se pode ver. Eu tenho uma caminhonete dessas grandes e meio antiga, mas que é muito boa. Me lembro de subir a serra e ver os primeiros raios de sol brilharem ao longe e iluminarem os grãos dourados de soja, a perder de vista. O orvalho ainda caía sobre as plantações, e ao fundo eu podia ver os silos em que eu ia trabalhar. O cheiro do mato molhado, o ar úmido, a respiração é muito mais leve, tranquila e parece que estamos em outro planeta. E mesmo estando no estado do Piauí, um dos mais quentes do Brasil, um friozinho vinha da direção do pôr do sol. E tudo muito bom, cinematográfico, eu diria. Mas logo, essa paisagem mudou. Enquanto eu ia em direção à fazenda, eu me deparei com um homem a cavalo, com uma espingarda nas costas, seguido por mais 6 homens. E todos estavam armados de facas e revólveres. Mesmo sendo uma zona boa de caça, eles pareciam estarem vindos de um turno de segurança, e não de uma caçada. As roupas estavam limpas e arrumadas. Não tinham cara de quem vinham de caça. Reduzi a velocidade da caminhonete e apanhei o meu revólver, um calibre 38 no porta-luvas. Mas decidi não mostrar, pois os homens poderiam disparar, e se fosse um assalto, eu poderia pelo menos levar um deles comigo. Ao passar pelos homens, eu percebi que eles me olhavam de rabo de olho. Acelerei bem após passar por eles, mas ao olhar para o retrovisor, eu vi que eles não me acompanhavam. Então, eu segui a minha jornada em paz. Cheguei na fazenda por volta de 7 da manhã e fui muito bem recebido como de costume. Trabalhei bastante naquele dia. Entrei por dentro do silo para instalar os andaimes e instalar as cordas para verificar a estrutura. A manhã toda foi só para preparar os equipamentos. A poeira e pó de grão de soja se misturavam no ar, dando um cheiro amadeirado e levemente arisco no local. O calor da parte de dentro da estrutura metálica fazia com que aquele ambiente fosse quase insuportável. Por volta do meio-dia, eu desci da estrutura que já estava armada e lavei as mãos no banheiro e me preparei para ir para o refeitório para o almoço. O refeitório da empresa é um galpão desses grandes, com paredes altas e teto de metal. Mesas enormes onde os funcionários se sentam e banheiros nas laterais. Cerca de 200 homens se alimentavam por dia, 3 vezes por dia.
O pessoal que trabalhava prestando serviço no cerrado geralmente se conhece. Então, não demorou muito para um rosto amigo se fazer presente em meio a todo aquele alvoroço. Ao longe, eu vi um homem que me acenava de uma das mesas ao fundo do grande galpão. Era um amigo que eu fiz nessas idas e vindas a essas fazendas. Agora, teria pelo menos uma boa prosa. Logo fui me aproximando e me sentando para conversar. Ele me contava sobre a família, filhos e de como as coisas estavam meio apertadas em casa. Me falava sobre o dia a dia e não demorou muito para, entre uma garrafada e outra, eu perguntar a ele se ele tinha visto os homens que eu vi pela manhã, ali na estrada. Ele levou uma colherada de comida à boca, grunhiu, pondo a sua mão fechada próxima aos lábios, e disse: "Olha, eu não sei se você vai acreditar, então deixa isso pra lá. Mas, para resumir as explicações, o dono da fazenda contratou eles para fazer a segurança na fazenda. Só isso." Como o assunto parecia incomodar ele, eu decidi não falar mais no assunto, pois estávamos almoçando e não é bom incomodar os outros enquanto comem. Mas de certa forma, a explicação rasa dele me deixou mais curioso ainda. Trabalhei a tarde toda no sol escaldante, desmontando o sistema de refrigeração, que deu bastante trabalho. Diagnostiquei que um rótulo do fan, que é uma espécie de ventilador gigante, deu problema. Chamei o gerente da fazenda pelo rádio e expliquei a ele que o rótulo estava quebrado e que deveríamos pedir um, que viria de Balsas, no Maranhão, e que deveria chegar no dia seguinte na parte da tarde. Ele me deu permissão de fazer o pedido da peça. E já era por volta de 6 da tarde, quando terminei de remover todo o rosto e os fios defeituosos lá de cima. Desci e fui para o banheiro para me assear, que é uma maneira de dizer que já estava pronto, limpo e descansado do serviço e pronto para o jantar. Ao descer, eu topei com um grupo de homens que estava combinando de ir a uma festa à noite, para beber umas, dançar e se divertir. Mas eles diziam que não tinha carro próprio. Então, ofereci a eles um acordo, em que iria com eles, e eles me pagariam o frete, um valor de R$160 por ida e volta. Eles aceitaram e marcamos de sair por volta de 8 da noite. Estava tudo acertado. Então, segui para o refeitório e, vendo meu amigo sentado, eu fui sentar-me com ele, para podermos bater um papo. Contei a ele que iria nessa... Por que colocaram aqueles seguranças aqui? Desde o mês passado que ninguém dorme nos alojamentos. Um bicho preto, cabeludo, entrou lá semana passada e quase mata um dos trabalhadores. Diz que era uma coisa monstruosa. O pessoal do turno da noite disse que já viram ele correndo pelas plantações e que só não atacou eles por causa das máquinas, que são grandes e com muita luz. Mas eles dizem que é um bicho asqueroso, de cara de macaco misturado com porco, com uma perna de cachorro e uma orelha em pé. Diz que de noite só escuta os grunhidos e o fedor dele, e que de longe só dá para ver os olhos brilhando no escuro. Ele dizia em um tom baixo e olhando para uma mesa que ficava mais distante da entrada onde estávamos. Eu dei uma gargalhada alta. Um lobisomem, você quer dizer? Moço, isso não existe. Se existisse, esse povo já tinha gravado. Você não acha isso? Ah, sei lá, isso é conversa de doido. Ele disse que era para eu fazer o que eu quisesse, mas que ele não iria comigo.
Bem, saí de lá chateado. Já tinha ouvido muitas desculpas. Mas lobisomem é demais até pra mim, que sou muito brincalhão. Então fui me arrumar para a festa. E saímos no horário combinado. Durante todo o caminho, os homens que eu fui levar não diziam uma palavra. Ficavam olhando para os lados, para as moitas e pareciam estarem sempre opostos. Cena que mudou ao chegarmos à festa. Pouco tempo de estadia lá e logo arrumei um rabo de saia para me acompanhar na festa. Dancei com essa moça a noite toda. Bebemos umas cervejas e por volta de 4 da manhã voltamos para a fazenda. E na estrada de volta, topamos com os ditos seguranças do dia passado. E fomos advertidos por eles que essa noite seria meio conturbada e deveríamos ter cuidado e não ficar perambulando por ali. Não brinquei com os ditos seguranças. Além de armados, não tinham cara de muitos amigos. Então, optei por apenas assentir com a cabeça. Além do mais, eu estava meio bêbado, e não seria uma boa ideia discutir com os homens. Segui viagem em direção à fazenda, sempre olhando pelo retrovisor. Algo parecia me dizer que alguma coisa estava no mínimo estranha, para não dizer o mais. Numa dessas olhadas, eu me distraí, e só ouvi um dos homens gritar: "Cuidado!" Em seguida, uma pancada forte. Atropelei um animal. O impacto foi tão forte que, além de ameaçar o capô da caminhonete, quebrou o vidro do para-brisas dianteiro. Aparentemente, eu tinha acertado um boi grande, de aproximadamente uns 300 quilos. Aquilo parecia ser de fato um animal imenso. Parei a caminhonete debaixo de uma árvore, no lado oposto da pista, e descemos do carro com as lanternas dos celulares iluminando o animal. Na verdade, procurávamos o animal, pois não encontrei nada que havia atropelado. E foi quando olhei um pouco mais ao longe e avistei um animal caminhando, cambaleando. Mas antes mesmo que eu pudesse falar qualquer coisa, o animal se pôs de pé como um homem. Aquilo tinha fácil uns 2 metros, e era imenso e parecia um urso negro. Mas da distância em que estávamos, não dava para ver as características dele. O meu corpo gelou quando vi aquele par de olhos amarelos me olharem. Senti a minha alma temer. Corri de volta para a caminhonete, chamando os outros e gritando que o bicho estava ali. Gritava desesperado, enquanto ligava a caminhonete novamente. Os homens correram para o carro, e ao olhar na direção do bicho, eu vi que ele não estava mais ali. Mas eu podia sentir que ele nos observava. E assim que a velha caminhonete deu partida, eu arranquei muito rápido. O fedor de óleo queimado invadia a cabine da caminhonete. O ranger dos metais no capô parecia anunciar uma tragédia. E sem ver muito, por conta do para-brisas, só me restava confiar. Chegando na estrada da fazenda, topamos com mais seguranças. E os contei o que tinha acontecido. Eles então nos acompanharam até os alojamentos. Os alojamentos ficavam na parte de trás da fazenda, próximo ao milharal. Era uma sequência de quartos, de 4 acomodações, em fila, parecendo esses hotéis de beira de estrada. Os banheiros eram compartilhados e ficavam na parte dos fundos com pequenas janelas. Eram escalações simples, mas bem eficazes. Então, parei a caminhonete em frente ao alojamento. Enquanto desliguei o motor, eu ouvi um barulho estranho e um cheiro de plástico queimando. Sabia que algo em meu carro estava quebrado,
mas eu não podia me dar ao luxo de mexer nele agora, pois o medo me percorria o corpo, e eu só apanhei as minhas coisas e fui para o meu quarto. Entrei, tranquei a porta e fiquei quieto, pensando no que tinha visto. Já eram por volta de 3 da manhã, quando ouvi os cães da fazenda muito agitados. Senti que algo estava errado. Me aproximei da porta para tentar ouvir melhor. E foi quando ouvi algo muito forte correr lá fora. Era uma espécie de galope, ou corrida, mas com um som de patas de algo grande. Mas não tinha som de cavalo ou boi. Se parecia, mas com algo como um cão, ou sei lá. Mas eu estava prestes a descobrir, pois logo a corrida se aproximou do alojamento. E quase que num reflexo, eu me afastei da porta e corri para as minhas coisas, para apanhar o meu revólver. E foi quando algo se jogou contra a porta. A porta do alojamento era um tipo de madeira bem maciça, mas a coisa conseguiu rachar um pedaço da porta na primeira investida. Percebi que o trinco não suportaria, e ouvi a coisa se afastar para mais uma investida. Então abri a janela devagar e me posicionei para pular assim que a criatura entrasse. Isso me daria tempo de correr para algum lugar. O meu plano era o banheiro, cuja as portas eram de metal e a estrutura era de concreto e não de madeira. Bem, dito e feito, a criatura investiu contra a porta, a derrubando. Os cães da fazenda ecoavam e tentavam investir contra a criatura, mas acho que por eu ter atropelado ela, a criatura estava com muita raiva e sedenta por sangue. Quando a coisa entrou, eu saltei pela janela, mas por um segundo eu pude vislumbrar a morte que me cercava. Era um ser imenso, realmente de uns 2 metros, muito forte e de pelos negros. A cara parecia muito com a de um cão, mas com as orelhas pequenas e murchas. Pouquíssimos pelos das partes de baixo, deixando à mostra as pernas terríveis, de joelhos invertidos. Eu corri gritando em direção ao banheiro. E a coisa ainda tentou saltar pela janela, mas por ser pequena, a criatura deu a volta pela porta, o que provava que aquilo tinha uma certa inteligência. Todos saíram de seus quartos. Alguns que viam a criatura simplesmente voltaram aos seus quartos e trancavam as portas. Outros sacavam revólveres e tentavam atirar naquilo. Eram tiros, urros, uivos e latidos, gritos e terror. 2 dos seguranças que estavam perto atiraram acertando a coisa, fazendo aquilo urrar e uivar. Eu juro por tudo de mais sagrado que aquela coisa gritava como uma pessoa que se machuca. Mas a criatura não desistiria de mim, e deu a volta e se pôs atrás do banheiro, me esperando chegar para perto. E no medo, ao invés de entrar de volta, eu corri para o silo que eu estava consertando. Subi e entrei para dentro do silo. Eu sabia que aquilo tinha me visto, e sabia que ele não tinha destreza para subir e entrar no silo. Segui a noite toda ouvindo aquilo correr e gritar e uivar ao redor do silo. Os homens atiravam contra ele, até por volta de 3 ou 4 da manhã, quando eles conseguiram finalmente se livrar daquilo. Mesmo com os homens me garantindo que aquela coisa havia sumido, eu não saí do silo enquanto o sol não raiou. E após sair do silo,
eu vi o estrago daquilo. Portas arrancadas, cães e cabras mortas, e marcas de bala por todos os lados. E alguns tratores que também sofreram da raiva da criatura. Um prejuízo milionário. No mesmo dia, eu consertei o meu carro. Precisei de um radiador e até usei de uma das caminhonetes da fazenda. Voltei para casa sem nem falar com a gerência da empresa. Deixei o silo sem reparos e até onde sei, eles contrataram outro rapaz. Mas eu nunca mais voltei naquele lugar. Fiquei sabendo esses dias que uma semana depois de eu ter ido embora, a polícia foi chamada numa fazenda próxima. Eles encontraram um homem nu, todo ferido, preso numa cerca elétrica de proteção, que circundava os alojamentos dessa outra fazenda. Mas mesmo sabendo que este rapaz machucado que acharam era de fato o bicho, eu não me atrevo a voltar naquele lugar. Este país esconde cada coisa nessas vilas e lugares mais isolados. Eu não acreditava e achava que se um dia eu visse um lobisomem, eu daria um tiro na testa da coisa. Mas a verdade é que quando eu vi pessoalmente, eu percebi que aquilo não era só forte, mas também inteligente. E sabia que naquela situação eu era a presa. E que se não fossem os outros, eu estaria não só morto, mas destroçado. A fazenda onde ocorreu isso faliu recentemente. As pessoas não queriam trabalhar lá. E como não conseguiram explicar para o seguro o que havia destruído os alojamentos e tratores, acabaram sendo processados pelo Ministério Público, por supostamente tentarem fraudar o seguro. Este é o meu relato. Boa noite. Olá, Elite Oculta. Pode me chamar de Anderson. Este fato que vou contar aqui aconteceu comigo, na cidade de Paritins, no Amazonas, onde moro até os dias atuais. A história é meio louca e parece filme de terror. E claro, muitos podem até duvidar, mas como provas, eu tenho vídeos e fotos do lobisomem deste relato que irei contar, que garante a veracidade do meu relato. E se você me garantir o anonimato, eu envio para você postar aqui no canal. A cidade que moro fica a pouco mais de 300 quilômetros de Manaus. É uma distância razoável, mas só há 2 meios de chegar até Manaus, ou de barco ou de avião, que aqui chamamos de asa dura. Este fato se deu início no ano de 2006. Morava no bairro Palmares, aqui em Parintins. Na época, eu tinha os meus 30 anos de idade. Sou um cara moreno e baixinho, de 1,65, mas sou muito simpático e tenho saúde. Mas se vocês acham que todo mundo do estado do Amazonas tem traços indígenas, vocês estão completamente certos. Pois para mim, ser um índio, só faltou o cocá e a tanguinha. A minha profissão na época era peão de rodeio. Rodeios esses que participava todo ano do Festival de Rodeio de Paritins. Já fui campeão algumas vezes, mas não vou falar o ano, pois se eu dissesse, seria fácil me identificar. Bem, foi em um festival de rodeio que conheci uma linda jovem.
Logo percebi que ela não era da região, devido ao seu jeito de falar. Ela se apresentou como Emanuele. Eu dei uma risada e perguntei a ela: "Não é a Emanuele do Cine Band Privé não, né?" Ela, sem entender nada, apenas riu. A perguntei de onde ela era. Ela disse que veio da cidade de Americana, São Paulo. Eu, com o meu jeitão humorado, a perguntei: "Então, temos uma americana aqui, neste fim de mundo." Mas ela me corrigiu dizendo que quem nasce em Americana é americanense. Bem, depois do festival, eu a perguntei se ela aceitava uma carona para casa. Ela disse que sim, que aceitava, pois assim não precisaria pagar táxi e economizaria um bom dinheiro. A levei até a sua casa, que na verdade era uma pensão. Era por volta de 3 da manhã, mas peguei o seu telefone e combinamos de manter contato. Rapaz, com o perdão da palavra, que avião era aquele? Era uma loira peituda, de olhos claros. Ela tinha 26 anos e eu já estava apaixonado. Bem, no outro dia, bem cedo, liguei para ela e combinamos de sair à noite. Fomos até um barzinho conversar e se conhecer melhor. Disse a ela sobre a minha vida, que eu era um homem divorciado, pois depois de uma briga com a minha ex-mulher, ela revelou que eu não era o pai biológico dos nossos 2 filhos. Claro que não há... E as crianças sempre choravam, dizendo que queriam vir morar comigo, que eu era o pai delas. Até tentei pegar a guarda dos meninos, pois também me apeguei a eles, mas o juiz não permitiu. Mas depois que foi comprovado os maus tratos, a guarda das crianças passou para a avó materna. Após ouvir a minha história, Emanuele disse que eu era um bom homem e que ela precisava de alguém assim em sua vida, de alguém como eu, pois o seu ex-marido também era um alcoólatra e batia nela todos os dias. Eu, muito furioso, perguntei onde estava esse cabra, que eu iria dar uma lição nele, para ele nunca mais bater em mulher. Emanuele disse que não precisava eu me preocupar, pois ele está lá em Americana, a mais de 3.000 quilômetros de Parintins. Bem, eu morava sozinho, em uma linda casa no bairro Palmares, e depois do barzinho fomos para a minha casa. A bebida me deixou com muito tesão, então tirei a roupa da Emanuele no dente e transamos loucamente a noite toda. O ato foi tão violento que no outro dia cedo, reparei que a cama havia se movido para o meio do quarto. Emanuele acordou e disse que tinha que voltar rapidamente para casa, pois a sua tia, que era a dona da pensão que ela morava, deveria estar preocupada com ela. Ela foi embora, e como era muito cedo, eu aproveitei para dormir um pouco mais. Por volta do meio-dia, acordei com o telefone tocando. Era Emanuele. Ela me perguntou se eu havia gostado. Eu disse que sim, claro, e queria saber se ela aceitava namorar comigo. Ela disse que antes de nós começar a namorar, eu precisava saber de uma coisa. A perguntei o que era, e ela disse que estava grávida. Eu disse que era impossível, pois havia poucas horas que tínhamos transado. Ela me pediu calma e explicou que ela estava grávida de 3 meses, mas o pai da criança era o seu ex-marido. Ela queria saber se eu aceitaria a criança como meu filho. Eu disse que sim, claro,
e que cuidaria dela e da criança. E assim começamos a namorar. Alguns meses depois, Emanuele deu à luz a um lindo garotinho, o qual colocamos o nome de Arthur. Demos a ele o meu sobrenome e o registrei como filho. E pouco depois me casei com Emanuele. O Arthur era uma linda criança, mas algo que eu notei de estranho nele era que com 3 anos de idade ele tinha montou e acendeu a luz do quarto, e daí o barulho parou. A sua casa era de laje e o telhado ficava por cima da laje. Mas as pisadas eram tão fortes nas telhas que o barulho fez ela acordar. Ela estava sozinha em casa e sentiu um forte cheiro de podre. Era bem parecido com o mau hálito do seu ex-marido, só que 10 vezes pior. Ela levantou da cama e correu para fora de casa para chamar ajuda, pois ela tinha certeza que tinha alguém em cima do seu telhado. Mas assim que ela abriu a porta da rua, alguma coisa pesada veio deslizando por cima do telhado e caiu no jardim da casa, derrubando várias telhas. Aquilo caiu numa distância de 5 metros de onde Emanuele estava. Quando ela viu o que era aquela coisa, ela foi perdendo as forças e começou a cambalear. E só não desmaiou porque sabia que aquilo a mataria. Ela conta que era uma criatura humanoide, que parecia um cachorro gigante de presas afiadas e orelhas pontudas. Cerca de 5 vizinhos, e todos eles disseram a mesma coisa, que viram uma criatura enorme de pelos negros no telhado da casa dela. No dia seguinte, pela manhã, ela arrumou as suas coisas e pegou o voo para Manaus. E de Manaus, ela pegou um avião da MAP até Parintins. Claro que eu não acreditei nessa história, mas fingi acreditar, porque achei que ela estava brincando comigo. Pois como ela assistia muitos filmes de terror e de lobisomem, eu brincava com ela dizendo que o Arthur deveria ser filho de um lobisomem, para ter tanto pelo assim. E sempre que eu falava isso, ela se irritava e brigava comigo. Bem, deixei isso pra lá e trocamos o Arthur de escola. E instruímos a diretora e os professores em não entregar o Arthur nas mãos de ninguém que fosse o buscar, exceto eu ou a mãe dele. Algumas semanas se passaram e certo dia a professora me liga e me pergunta se não iríamos buscar o Arthur, pois só tinha ele na escolinha. Achei muito estranho, pois a Emanuele sempre o buscava quando vinha do trabalho. Nesse dia, eu estava em casa ouvindo os meus rock, Bring Me to Horizon, Papa Roach, Ask in Alexandria e System of a Down. Eu não sou roqueiro, mas gosto muito de ouvir rock, pois quando era criança eu tocava bateria. Bem, mas isso não vem ao caso. Peguei o meu carro e fui buscar o meu filho. Chegamos em casa e ele foi jogar no seu PlayStation 3 e eu fui ver TV. E depois de umas 3 horas eu achei estranho a Emanuele não chegar. Então liguei no seu celular. Um homem atendeu e tentou me intimidar. Ele disse que estava com a Emanuele e que era para mim ir sozinho com o Arthur, que ele iria trocar a Emanuele pelo Arthur, pois ele era o pai biológico da criança. Também disse que se eu chamasse a polícia, ele mataria a Emanuele, pois de onde ele estava, era possível avistar vários quilômetros à frente da única estrada plana que existia, e que se ele notasse a presença de mais alguém além de mim e do Arthur,
ele mataria Emanuele e fugiria do local. Ele se identificou com o pseudônimo de Edward Mondrake, o Homem de Duas Faces, e que no momento eu estava falando com a sua face bonzinha, pois com certeza eu não iria gostar de conhecer a sua face maligna. Ele me passou as coordenadas do lugar, e eu, com o sangue fervendo e muito furioso, peguei o carro e deixei o Arthur na casa da tia da mãe dele, e fui sozinho. Peguei a minha arma, coloquei na cintura e saí com o carro rumo ao local. Eles estavam em um sítio, próximo ao balneário Regaço. Era uma área bem isolada. Era por volta de 8 da noite, e o sujeito estava na varanda do sítio me esperando. Ele me perguntou pelo garoto. Eu disse que estava no carro e só entregaria para ele depois de ver a Emanuele. Ele foi lá dentro e voltou puxando ela pelos cabelos. Ela estava com as mãos amarradas e amordaçada. Não saquei a minha arma, com medo dele usar a Emanuele de escudo. Então parti para cima dele e mandei ela correr para o carro, e assim ela fez. Aquele homem era o dobro do meu tamanho, mas eu era montador de boi bravo. Saímos na porrada e nem foi preciso sacar a minha arma, pois bati tanto nele que arranquei vários dentes da boca dele. Mas o estranho foi que ele já havia apanhado muito e eu não sabia como ele ainda estava de pé. E pior ainda, ele estava resistindo aos meus golpes e revidando. Juntei todas as minhas forças e acertei um soco bem no queixo dele, tipo um shoryuken. Ele apenas virou a cabeça para trás e deu 2 passos também para trás, e nem chegou a cair. Ele virou para mim e disse: "Agora você vai conhecer a minha face maligna." E foi aí que eu percebi que estava crescendo pelos no corpo daquele homem. E os dentes dele, que eu havia arrancado, estavam dando lugar a presas. Aquilo foi assustador. Ele caiu no chão e começou a se contorcer. Seus ossos pareciam se movimentar dentro do seu corpo. E acreditem, ele ia crescendo de tamanho, até se transformar em algo animalesco. Parecia um catitu gigante misturado com um cachorro humanoide. Saí correndo, mas antes mesmo de chegar no carro, eu senti um forte impacto nas minhas costas, que me arremessou a uns 5 metros de distância. Ainda no chão, olhei para trás, e aquela criatura agora estava de pé e me olhava com muita fúria. Os seus olhos eram vermelhos, parecendo 2 tochas. Aquilo veio caminhando em minha direção, de uma forma bem grotesca, pois as suas pernas eram em forma de Z. Era muito esquisito. Saquei a minha arma, mas não deu tempo de destravá-la e atirar. Então saí na porrada com aquela coisa. Percebi que a criatura ficava mais resistente com o passar do tempo. Aquilo ainda estava se transmutando, pois as suas unhas iam crescendo à medida que lutávamos. Eu chutava e socava aquilo, mas os meus golpes não surgiam efeito, e a criatura tentava me morder e cravar as garras no meu pescoço. Achei que fosse morrer, mas não me daria por vencido. Já montei muito touro e boi bravo em toda a minha vida. Então, em um rápido movimento, eu subi nas costas da criatura, que tentava me derrubar a todo custo. Mas os seus braços eram muito curtos para me alcançar. Emanuele
conseguiu se desamarrar e veio correndo e pegou a arma que estava no chão. Ela destravou e eu gritei para ela atirar, pois como eu estava nas costas da criatura, seria muito difícil ela me acertar. Mas acreditem, o mais difícil ela fez. Ela deu 2 tiros. No primeiro, ela acertou meu braço. E no segundo, ela finalmente acertou a criatura em cheio no peito. A criatura já não era mais tão invencível assim, pois depois do tiro, aquilo foi perdendo as forças e começou a cambalear, até cair no chão. Saí de cima da coisa, peguei a arma da mão da Emanuele e descarreguei a queima-roupa na criatura, que rastejava para o mato ali próximo. Aos poucos, aquilo foi voltando a ser aquele homem novamente. Entrei no carro com a Emanuele e saímos dali cantando pneu. Emanuele estava dirigindo. Eu não conseguia mover o meu braço esquerdo, por consequência do tiro. Emanuele me contou que enquanto estava na pousada, aquele homem, que era o seu ex-marido, chegou e lhe apontou uma arma e obrigou ela a entrar no carro e a levou para aquele lugar ermo. Depois de amarrá-la e amordaçá-la, ele revelou que a arma era de brinquedo, mas não precisava de arma para me matar e levar o nosso filho. Bem, não acionamos a polícia. Fugimos da cena do crime e nem para o hospital eu fui, pois a bala havia varado o meu braço e saído do outro lado. Emanuele deu alguns pontos e fez alguns curativos. Graças a Deus, estamos bem. E nunca mais vimos aquele homem, pois tenho certeza que ele deve estar nas profundezas do inferno. Hoje eu acredito em lobisomens. E talvez o ex da minha esposa a tenha localizado devido ao seu cheiro. Não estou dizendo que lá de São Paulo ele sentiu o cheiro dela, mas de alguma forma ele descobriu que ela estava aqui em Paritins. E daqui ele a localizou pelo cheiro. Bem, o nosso filho Arthur atualmente está com 12 anos. E há 2 semanas atrás ele teve uma crise que parecia epilepsia. E quando fomos levá-lo no hospital, eu notei que em seu corpo estava crescendo pelos. E isso acontecia bem rápido, enquanto ele gritava. A minha esposa disse que não era o caso de hospital. Ela começou a orar. E eu, sem saber o que fazer, peguei o meu celular e filmei tudo. E também tirei algumas fotos. Depois de alguns minutos, o meu filho voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. E foi aí que resolvi trazer essa história para o seu canal, que sempre aborda temas como este. Eu tenho as fotos e as filmagens, mas fico com receio de divulgar, pois como se trata de uma criança de 12 anos, isso pode trazer problemas judiciais para nós. Mas se você me garantir o meu anonimato, eu envio sim as filmagens e as fotos para você divulgar no canal. Este é o meu relato. Boa noite. Você sabe o que é perder tudo? Perder o amor de sua vida e perder tudo que gosta e ama? Pois é, eu perdi. E perdi da pior forma possível. As coisas que aconteceram comigo
e as coisas que eu fiz eu não desejo para ninguém. E este relato não se trata de vingança, se trata de justiça. Um tipo de justiça que nesse país seria impossível acontecer se não fosse da forma que foi. Escrevo a vocês este relato com lágrimas nos olhos e, de certa forma, com sangue nas mãos. E devido às complicações impostas sobre o conteúdo do que vou relatar aqui, os nomes serão modificados. E tudo o que passei e fiz é a pura realidade. E isso me atormenta todas as noites. Mas acreditar ou não, é algo pessoal de vocês. Bem, eu nasci e me criei nas terras do meu pai, no interior de Tocantins. Eram terras lindas e vastas, cujos limites terminavam na reserva de proteção ambiental. Eram terras vastas, onde o meu pai e os seus funcionários plantavam de tudo, como grão de soja, arroz, milho, feijão, mandioca e frutas. Bem, quando eu digo que o meu pai trabalhava com os seus funcionários, eu não estou brincando. Ele, de fato, trabalhava nessas terras. Ia para fazer o campo, plantava, colhia e fazia de todo o trabalho do campo. E pelo fato dele ser muito humilde, acabava por ser muito querido e amado por todos que o conheciam e trabalhavam com ele. A sua morte foi uma das coisas mais tristes que aconteceram na região. A multidão em seu velório era digna de uma celebridade de televisão. E no dia da sua morte, os 2 dias que se passaram entre a morte e o velório foram de penumbra, em um clima frio e penoso, onde até o céu se encheu de nuvens carregadas que tapavam o sol. E um vento gélido e frio soprava das regiões montanhosas ao redor da grande casa da fazenda. Após a sua morte, eu, que já beirando os 20 anos, acabei assumindo a liderança da fazenda, para ajudar a minha mãe a tocar os negócios. E graças a Deus, eu havia herdado a mesma simplicidade do meu pai. E isso fazia com que eu me desse bem com todos os funcionários da fazenda. E isso me ajudava muito, pois o meu pai não repassou para mim as suas habilidades como lidar com a terra. E por conta disso, eu não era tão habilidoso com essas coisas de plantações. Bem, e nisso de humildade e simplicidade, eu acabei me interessando pela filha de um dos funcionários da fazenda, cujo nome eu prefiro não mencionar. Mas para ele, era uma honra que a sua filha se casasse com um fazendeiro, e ainda de uma família boa e conhecida como a do meu pai. E com isso, eu a namorei por 2 anos, até que em 2002 nos juntamos, e ela veio morar na casa da fazenda. Bem, eu não sou machista e nem sexista, nada disso. O meu pai me deu muita educação e me ensinou a ser respeitoso com as mulheres e tratar a minha esposa como uma princesa, como ela de fato merecia. Só que a minha esposa era muito caseira, dessas que ficam em casa e cuida dos filhos, enquanto o marido vai trabalhar. E para a minha mãe, isso era ótimo, pois enfim, ela teria com quem conversar. E assim, ela teria uma companhia durante o dia. Bem, em 2003 nos casamos. Em 2004, tivemos o nosso primeiro e único filho. A casa da fazenda se encheu de felicidade. Uma felicidade que já não víamos há anos. A minha mãe era muito carinhosa com o meu filho. E desde a morte do meu pai, as coisas pareciam estar se organizando aos poucos.
E pela primeira vez em anos, eu vi a vida tomar um rumo melhor. Bem, e eu achava que de verdade as coisas melhorariam. A minha mãe insistia que tínhamos que batizar logo a criança. Ela falava que não era bom ter uma criança pagã em casa, pois isso só atraía coisas ruins para a vida do menino. E eu meio que ignorava isso tudo. Deixava ela falar o que quisesse, pois o meu tempo era curto demais para isso. E também estávamos bem no meio da colheita da safra, pois se parássemos a colheita para batizar a criança, era muita grana perdida. Sem falar que os caminhoneiros estavam começando a chegar para carregar a carroceria, que era muito grande. Mas para confortar a minha mãe e a minha esposa, eu decidi escolher logo o nome da criança e registrá-lo no cartório da cidade. Bem, era coisa rápida, então colocamos o nome de João Cláudio. No dia 26 de outubro de 2004, eu me lembro desse dia como se ele repetisse em meus pesadelos. Bem, já passavam das 10 da noite, quando eu ouvi 2 disparos vindo da direção da fazenda. Eu estava no pátio, despachando um dos últimos caminhões que haviam ali. Eu senti que tinha algo de errado. O capataz que havia ficado na fazenda não tinha me ligado, e já havia se passado mais de 10 minutos após os tiros. Algo estava muito errado. E fora isso, uma angústia enorme tomou conta de mim. O fôlego me faltava e parecia que algo havia arrancado um pedaço de mim naquela noite. Bem, eu não suportei ficar ali por muito tempo. Entreguei as pranchetas para o despachante, entrei na caminhonete e fui rápido para casa. E quando cheguei em casa, a cena que vi era absurda. Logo na entrada, a porteira estava arrebentada. E logo vi que as portas estavam abertas e tinha alguém caído na varanda. Acelerei o carro ao máximo que deu, e quando cheguei, vi que o corpo que estava na varanda era do capataz, totalmente desfigurado, e as suas partes espalhadas no alpendre. Entrei na casa gritando por minha esposa, mas não ouvia nada. O silêncio daquela casa já me doía como uma faca que transpassava o meu coração. Subi as escadas e notei que por todas as paredes de casa haviam marcas de arranhões e marcas de sangue na parede, como se tivesse tido uma briga feia ali dentro. No final do corredor, a porta do banheiro estava despedaçada. E no chão, na entrada da casa, havia sapatinhos de criança. Corri com lágrimas descendo pelos olhos. E quando cheguei no banheiro, o que vi me fez entrar em colapso. Acabei desmaiando, pois a cena era forte demais. O corpo da minha mãe e da minha esposa abraçado uma à outra. E os restos do meu filho despedaçados no chão. Bem, tudo o que eu amava estava ali, sem vida, destroçados de maneira brutal e tão violenta que nem parecia ser coisa deste mundo. Virava loucura naquela manhã, e após as investigações, e depois da polícia ver as câmeras de segurança do pátio de caminhões, todos os caminhoneiros dali foram depor ao meu favor, e eu fui liberado. Os policiais, depois de analisarem tudo,
chegaram à conclusão duvidosa de que se tratava de um ataque de algum animal selvagem enfurecido, e acabaram registrando isso nos laudos. E somente depois do 7º dia da morte de toda a minha família, foi que eu consegui dormir na casa novamente. Afinal, a casa era do meu pai, e era tudo o que ele tinha deixado para mim. E mesmo que eu quisesse, eu não poderia me livrar daquilo. Bem, mas entretanto, eu decidi que não mais moraria ali. Fui na casa somente naquele dia para buscar as minhas coisas, pois os acontecidos acabaram matando a melhor parte de mim. Eu acabei ficando arrogante, bruto e com um humor péssimo. Já se passavam mais de 3 meses desde o acontecido, e os homens da fazenda já tinham desistido da caçada da tal onça enfurecida, ou seja lá que diabos fosse aquilo. E eu estava bebendo em um bar perto do pátio, que ficava perto da fazenda, quando um homem velho que trabalhava como vigia do pátio se aproximou de mim. O homem pediu uma bebida para ele e se sentou ao meu lado, e começou a dizer umas coisas que me fizeram pensar. E eu me lembro como se fosse hoje. Ele disse o seguinte: Rapaz, eu tenho 68 anos de idade. Já vi muita coisa em minha vida. Já cacei coisa que esses frangos de tuas terras nunca viram. Mas em toda a minha vida eu nunca ouvi falar de onça dentro de casa. E muito menos onça que derruba a porta. Eu me lembro que a minha arrogância falou mais alto, e eu acabei tentando agredir o homem. Só que já estava tão bêbado que as pernas nem conseguiram me manter de pé. Então, do chão, me esforçando para manter a cabeça levantada, eu indaguei: o que você sabe sobre isso? O que você pode saber? Você é só um velho louco que cuida de caminhões. Ele riu, se abaixou e disse para mim que era só um bêbado caído no chão de um bar, mas que nós dois tínhamos algo em comum, que tínhamos perdido as nossas famílias para algo que nem de longe seria deste mundo, e que se eu queria mesmo me vingar, amanhã, quando eu estivesse sóbrio, eu deveria procurá-lo para conversarmos. O senhor saiu e me deixou caído no chão daquele bar imundo. E ali eu dormi, e ali acordei, e nem em casa eu fui. Fui direto para a casa do senhor, que era vigia, para tirar satisfações do que ele tinha dito na noite passada. Cheguei na casa do senhor, que ficava ali perto do bar, e o senhor me aguardava na porta sentado, lustrando um revólver calibre 38. Bem, ainda não sei se era para me proteger ou se para me intimidar, mas era algo realmente meio assustador. Só que eu já tinha perdido tudo e não tinha mais nada pelo que temer. Me aproximei e ele já foi me oferecendo um café. Aceitei, pois estava precisando. Enquanto bebíamos café, eu perguntei a ele sobre o que ele estava se referindo na noite passada. E foi aí que ele me contou a história da vida dele. Ele contou que morava no Ceará com a mulher e filhos nas terras do sogro dele, mas que quando ele e a mulher tiveram o primeiro filho, o sogro dele saiu de casa e desapareceu por dias. Até que numa noite, um monstro apareceu na casa enquanto ele estava no trabalho. Devorou seu bebê e deixou a sua esposa gravemente ferida. E que quando ele chegou em casa, a fera ainda estava lá. E ele conseguiu lhe dar um tiro nas costas. E segundo ele, no velório da sua esposa,
o pai dela apareceu com um curativo de ferimento nas costas. Então, ele associou as coisas. Ele diz que os dois brigaram no velório mesmo. Só que o pai da falecida tinha força demais e seus esforços foram em vão. Dias depois, quando ele tinha ido procurar o homem, as pessoas só davam notícias de que ele tinha sumido no mundo e que desde então ele viajava cidade após cidade, seguindo os rastros desse ex-sogro dele, e que as últimas vítimas daquele monstro era a minha família. Eu me levantei muito irritado com toda aquela loucura. Esbravejei que ele era um velho louco, e que isso era um absurdo, e que eu não tinha tempo para essa coisa de gente caduca. E ele me retrucou dizendo na hora: Eu já estou nessas terras há um ano. Você mesmo me contratou. E neste tempo eu nunca vi nada maior que um tatu por aqui. E nem eu, e muito menos os caminhoneiros. Até os caçadores daqui estão falando que nunca sequer viram qualquer modo de onça por aqui. Quem dirá uma onça que entra em casa e arromba a porta? Eu fiquei ali parado olhando para ele e lembrando de que quando saía para caça com meu pai, eu nunca na vida tinha visto uma onça na região. No máximo um caititu. Agora quem dirá uma onça? No fundo, aquele homem tinha razão. E mesmo eu cético, ele dizia que tinha pistas. Então, nós dois daríamos um jeito naquela coisa. Não por mim, e não para me confortar, mas para dar paz às almas da minha esposa e mãe, e dar justiça ao meu bebê, e da mesma forma para a família daquele homem. Bem, perguntei a ele o que faríamos para pegar o tal lobisomem. Ele me respondeu que iríamos nos armar e iríamos direto para o covil da fera. Bem, eu nem perguntei se ele sabia onde era. Com certeza, se ele estava ali me incentivando a tal caçada, então era sinal de que ele realmente sabia onde o bicho se escondia. Nos preparamos durante um mês. Usei a maior parte do meu dinheiro para comprar armas. E a maior arte, na verdade, era pagar a vista grossa das autoridades locais e de fronteiras. Mas ainda assim, eu comprei 2 espingardas calibre 12, coletes à prova de balas e perfurações, 2 pistolas calibre 0,40, além de roupas militares com resistência a galhos e espinhos, coturno e essas coisas. Bem, parecia que eu estava me preparando para uma guerra, mas na verdade eu estava mesmo. Ou então, me preparando para a morte. Chamei um primo meu recém-formado em administração para tocar a fazenda. Deixei tudo lá e fui para a casa do senhor. Ele me ensinou a atirar mais rápido e mais preciso. Me ensinou orações de proteção, ervas de cura da mata, e ele disse que passaríamos muitos dias na mata. E eu precisava aprender algumas coisas. Um dia antes de partirmos, eu fui à missa na igreja do povoado local. E no fim da missa, eu chamei o padre em particular e me confessei. Contei a ele tudo o que tinha acontecido e tudo o que estava planejando. Ele, muito preocupado, me benzeu meu facão e me deu uma medalha de São Cristóvão. Bem, fui para casa e saímos na tarde do dia seguinte. E antes de entrar na mata, eu me benzi e beijei a medalha que recebi do padre. E pus pendurado numa árvore um saco com fumo, papel, cachaça e perfume, para assim agradar os espíritos da mata, como meu pai havia me ensinado.
Bem, passamos quase 20 dias naquela mata, até termos os primeiros indícios de que estávamos no rumo certo. Era uma manhã quente nas matas da serra, quando chegamos numa baixada perto de uma serra, onde encontramos 3 carcaças de veado totalmente destroçadas. E eram recentes, pois ainda tinha um fedor de sangue quente e nem tinha aqueles sinais de podridão. Os rastros de sangue seguiam mata adentro. Os animais estavam quase que ocos por dentro, como se algo tivesse lhe comido tudo por dentro. Me benzi e seguimos viagem. Andamos quase 2 dias a mais, quando encontramos uma palhoça no meio da mata. Uma bem simples, sem paredes ou conformidades. Era uma cabana coberta de palhas e sustentada com forquilhas, e dentro dela uma rede, um fogão a lenha e algumas bacias. Nenhum conforto. E um homem deitado na rede, bem despreocupado, enquanto olhávamos de longe, a quase uns 50 metros de distância. E foi quando eu vi o homem se levantar. Em suas mãos estava uma fralda de bebê, uma vermelha com estampas de joaninha. Eu reconheci a fralda, me enchi de ódio e já ia atirar. E foi quando o senhor me segurou. Ele me puxou para baixo e, ainda me segurando, ele começou a falar. Você está doido, homem? Olha ao redor. Tem alguma planta? Tem algum animal? Nada se cria neste lugar. Isso é tudo fruto da energia maligna dele. Se for para pegar ele, tem que ser bem organizado, para podermos ter chance. Só que depois, quando levantamos para observar o homem, ele já não estava mais lá. E o sol já estava se pondo, e eram quase 6 da tarde. Quem vive na mata sabe que depois dessa hora para tudo ficar escuro é só questão de tempo. A lua cheia já anunciava que a noite seria clara e quente. Mas o fato do homem ter sumido só nos deixava mais assustados. Então, prosseguimos para dentro da palhoça para procurar documentos ou coisas pessoais, algo que indicasse quem era ele. Quando vi ao longe de dentro da mata, vi andando em minha direção uma figura que me fez tremer. Claramente era o homem, porém totalmente nu e falando palavras incompreensíveis. Ele se retorcia enquanto caminhava em minha direção. Os ossos sobressaltavam os músculos, mudando assim a fisionomia do homem. Então eu comecei a rezar alto. Depois, engatilhei a espingarda apontando para ele. Ele vinha andando, enquanto os dentes caíam de sua boca, e os pelos cresciam por todo o corpo. E quando eu já ia atirar naquilo, aquela coisa deu um uivo alto, fazendo os meus ouvidos estremecerem. Olhei para trás e o senhor, que era vigia, estava estático, em estado de choque. Acho que ele nunca tinha visto aquilo tão nitidamente. Os olhos amarelos me olhavam, enquanto aquilo mastigava os pedaços de couro que havia se desprendido do corpo. O senhor, que era vigia, estava indo na direção da criatura. Eu nem sei como explicar, mas parecia um tipo de transe.
Então, eu fiz mira naquilo e dei um tiro. A criatura uivou alto e gritou de dor, e saiu correndo para dentro do mato. E eu saí correndo atrás daquilo, deixando o senhor para trás. Corri matar dentro no encalço da fera. Aquela coisa deixava um fedor de sangue podre por onde quer que passasse. Chegou uma hora que eu não o via mais, porém só ouvia o seu som. Corri e o persegui por horas, até perceber que não mais estava sentindo o fedor daquele sangue podre. E além de não ver mais as marcas de corrida, aquele troço estava me enganando. Queria fazer eu me perder. E se eu não tivesse me dado conta disso, eu estaria perdido em todos os sentidos. Ouvi sons de tiro e em seguida gritos que vinham do meu lado esquerdo, porém muito distante. O lobisomem tinha nos separados para atacar o velho. Corri no encalço dele, mas quando cheguei já era tarde demais. Ele estava de pé em cima do vigia, arrancando pedaços e retorcendo o corpo do velho senhor. Disparei mais 3 tiros, mas nenhum deles acertou a criatura. E em seguida, para o meu azar, a espingarda travou. Aquilo se levantou e ficou de pé. Os olhos, que mais cedo eram amarelos, agora estavam vermelhos. E aquela coisa parecia ódio puro. As orelhas em pé se movimentavam como as de um cão. A criatura vinha na minha direção e eu já estava me preparando para fugir dali. E então desistir da vingança. E foi aí que aquilo falou. Eu juro pela alma do meu filho, esposa, mãe e pai, que aquela coisa falou comigo. Aquilo dizia com uma voz rouca e muito grossa: Você veio até aqui para morrer. Se queria tanto, era só esperar em sua casa. Pois eu queria mesmo encontrar o pai do bebê. O meu plano era encontrar a família toda. Mas você, seu infeliz, acabou se safando. Mas está aqui. Então eu vou terminar hoje o que comecei. Eu me enchi de ódio e comecei a correr para cima daquela coisa, com a pistola em mãos, atirando contra ele. A criatura saltava e corria como um cachorro, desses bem esperto. E quando menos percebi, ele investiu contra mim com toda a força, me jogando longe. O pior é que a arma caiu longe de mim. E para piorar as coisas, o meu facão, que não estava na bainha, acabou cortando a minha perna, me fazendo sangrar e me deixando desfalcado de uma das pernas. Ao ver o meu sangue escorrer, o lobisomem veio correndo na minha direção. E eu já tinha praticamente aceitado a morte, quando vi pendurado nos punhos da rede no fundo da casa a manta do meu filho, a mesma que eu tinha visto mais cedo. No ato de fúria, eu me levantei e acabei surpreendendo o lobisomem com uma facada bem no meio dos peitos dele. Ele, em contrapartida, me agarrou com as suas garras, enfiando elas bem fundo em meus ombros. Mas já era tarde, ele estava morrendo. E também não conseguia me ferir mais que isso. Senti o seu bafo quente próximo do meu rosto, enquanto nós dois caíamos no chão.
e na minha frente os ossos voltando ao normal, os dentes caindo no chão e ele convulsionando enquanto voltava à forma humana. Depois disso, eu não me lembro mais de nada. Acordei na manhã do dia seguinte com o sol alto e uma poça de sangue coagulado ao meu redor. Me levantei, apanhei as minhas coisas, usei umas ervas para me curar e voltei para casa. O caminho de volta levou mais de 30 dias, pois eu estava muito debilitado e ainda tive que trazer muito equipamento como água e todas essas outras coisas. Apareci na cidade numa noite qualquer e fui levado para um hospital onde fui tratado. Para a polícia, eu disse que fui atacado por uma onça e dei as localizações erradas, é claro. Bem, mas acontece que isso não melhorou em nada a minha vida. Eu continuo sem mulher, sem filhos e agora com as lembranças horríveis da aparência daquela coisa. E ainda levo comigo o sangue de quem matou com as próprias mãos uma criatura que era o próprio demônio. Bem, quanto à veracidade do que lhes conto, não há provas. Acabei abandonando a fazenda do meu pai nas mãos do meu primo. E tenho viajado e caminhado o mundo afora, buscando sentido em minha vida. Obrigado a todos da Elite Oculta por permitir o meu relato e o meu desabafo. Boa noite. Olá, essa história aconteceu comigo no ano de 1996. Na época eu tinha 13 anos e eu e a minha família morávamos em um sítio no interior de São Paulo. Bem, naquela época, como as casas eram uma do lado da outra, todo mundo se conhecia. E o trabalho dos chefes de família era o corte de cana, engenho ou até mesmo no cafezal enorme que dava para o fundo de nossa casa. E ficava atrás dos tanques, onde a minha mãe lavava as nossas roupas. E havia também um banheiro que ficava fora da casa, onde todos tomavam seu banho. O meu pai levantava bem cedinho, ainda de madrugada, para fazer a sua mochila e ir para o corte de cana, e ele só retornava no fim do dia. Bem, eu quando criança brincava muito com os meus amigos, e de tudo um pouco, mas à noite o que a gente mais brincava era de esconde-esconde. Mas na verdade, o legal dessa brincadeira era sentir medo, pois escondíamos na mata e em um casarão abandonado. Juntávamos todas as crianças e brincávamos até por volta de 11 da noite. Como na cidade não havia crime naquele tempo, era tranquilo para nós brincarmos à noite. Porém, a minha mãe, como sempre, me dizia alertando: "Vá brincar, mas fique aqui na minha vista e não vá para o cafezal. É para brincar somente aqui na rua, entendeu?" Bem, certo dia, em uma sexta-feira, eu não estava querendo brincar com os meus amigos, por um motivo desconhecido, e eu só queria ficar deitado na minha cama. Eu estava, sei lá, com algum pressentimento ruim,
e algo me dizia que não era para brincar naquele dia. Mas um dos meus amigos foi até o meu quarto e me disse que todos estavam lá fora, me esperando para brincar, e que ninguém iria se eu não fosse. Bem, acabei indo para não chatear os meus amigos, e naquele início de noite, a lua estava bem cheia. Era uma noite linda e ventava muito, e logo a minha mãe disse: "Felipe, é lua cheia, não vai brincar hoje." Eu disse a ela que eu não queria, mas os meus amigos insistiram para que eu fosse e eu não queria magoá-los. Então, a minha mãe voltou a falar: "Tudo bem, mas não brinque no cafezal, brinque aqui na rua." E eu, sem entender o motivo, disse a ela que tudo bem, e que só ficaria aqui na rua mesmo. E quando eu cheguei na rua, foi uma festa só. E fiquei muito contente em saber que os meus amigos gostavam da minha presença ali com eles. Bem, sem perder tempo, começamos a brincar de esconde-esconde. E estava muito legal a brincadeira, e divertida como sempre. A nossa regra naquela noite foi que poderíamos esconder somente na rua, em cima das árvores, e poderia também dentro dos banheiros dos quintais, mas de maneira alguma no cafezal. E todos concordaram. Então, brincamos tanto aquela noite que aquele pressentimento ruim foi passando. Mas como se diz o velho e bom ditado, a alegria de pobre dura pouco. Então, um dos meus amigos teve a brilhante ideia de assustar todo mundo de uma única vez. E eu não sei se foi na inocência ou na burrice, pois não tínhamos ideia do que estava prestes a acontecer. Então, o meu amigo disse: "O que você acha de escondermos no cafezal e dar um susto tremendo em todo mundo?" Eu me lembrei do que a minha mãe disse e rapidamente falei para ele: "Não, você esqueceu que hoje é lua cheia? E que é perigoso, ainda mais no cafezal." Ele retrucou dizendo que não iríamos sozinhos, pois o João e o Paulinho iriam com a gente, e já estava tudo combinado. Eu novamente disse a ele que não, que era perigoso. Então ele começou a me zoar, me chamando de medroso, e disse também que se eu não fosse, ele iria contar para todo mundo que eu era um cagão. Bem, a pressão foi tanta na minha cabeça que eu resolvi fazer isso para mostrar que eu era corajoso. E este foi o meu maior erro. Bem, começou novamente a brincadeira. E quando todo mundo foi se esconder nos locais combinados, nós quatro fomos para o cafezal. E o meu amigo não parava de repetir: "Vocês vão ver a cena quando a gente surgir e pular na frente deles. Eles vão ter o maior susto de suas vidas." No entanto, aquele pressentimento começou a voltar de novo, junto com um medo terrível. Então descemos cerca de 1 quilômetro café adentro, para ficar bem escondidos de todo mundo. Eu ouvia todo mundo falar que só estava faltando nós quatro, e que ainda não havíamos aparecidos. Então, ficamos cerca de meia hora ali, naquele cafezal. E eu, preocupado, disse para os meus amigos: "Chega, eu vou voltar, não quero mais brincar. A minha mãe e os nossos amigos estão preocupados." Então, antes que eu pudesse sair dali e acabar com aquela brincadeira de mau gosto, eu ouvi passos pesados no cafezal.
e rapidamente eu falei para todo mundo ficar quieto, pois estava ouvindo passos. A gente, com muito medo, ficamos cochichando, até que um dos meus amigos disse: deve ser os nossos outros amigos, tentando nos assustar. Mas logo, tudo começou a ficar muito estranho, pois depois dos passos, começamos a ouvir uma respiração parecida com a de um porco, e um rosnado, junto com um cheiro insuportável de carniça. Ficamos paralisados, tentando entender o que os nossos ouvidos estavam escutando, e ia piorando cada vez mais. E foi quando olhamos e vimos que algo ia passando pelo cafezal e ia se mexendo e chacoalhando por inteiro. Um dos meus amigos, num momento de desespero, gritou: "Parem de nos assustar! Já sabemos que são vocês!" Foi a pior coisa que ele poderia ter feito, pois aquilo, sei lá o que, parou e de repente veio correndo e balançando o cafezal por inteiro. Aí já era um momento de total desespero. A gente só pensava em correr e sair dali o mais rápido possível. Bem, foram os piores momentos da minha vida. Quando olhamos para trás e vimos aquela criatura horrível de pé, deu para ver que a coisa era maior que o cafezal. Vimos os seus olhos vermelhos, braços longos, com uma cabeça de cachorro, dentes enormes. E quando a coisa percebeu o nosso desespero, ficou sobre as 4 patas. Aquilo era uma criatura enorme, com o dobro de um cachorro comum. Então a coisa começou a correr atrás de nós, e o pavor foi tanto que corremos pelo meio do cafezal sem rumo. Os pés de café iam batendo em nossos rostos e nos braços, cortando a nossa pele. Eu comecei a me lembrar do que a minha mãe me disse naquela noite. Então comecei a pedir a ajuda de Deus. A gente perdeu a noção de onde estávamos, pois estava um breu, e só a cerca de uns 50 metros para frente de onde estávamos que conseguimos sair do cafezal. Bem, e o mais terrível aconteceu. O Joãozinho ficou para trás. Ele, por ser mais gordinho, não conseguiu correr como nós. Então, entramos em desespero e nem percebemos que deixamos ele para trás. E logo ouvimos o grito dele ali próximo. Então, entramos a uns 10 metros adentro do cafezal novamente para guiar ele para a saída dali. Pois, como eu disse, estava muito escuro lá dentro do cafezal. Porém, lá fora estava claro, devido à luz da lua cheia. Ainda avistamos ele correndo em nossa direção e ficamos felizes por ele estar bem. Mas em questão de segundos, aquela coisa apareceu em seguida e o pegou pelas pernas e o arrastou para dentro do cafezal. Corremos dali e começamos a gritar. E por um milagre, apareceu um senhor com uma espingarda.
Ele morava em uma casinha isolada ali em torno do cafezal. Bem, já fazia cerca de meia hora que ele estava escutando os nossos gritos. Até então, ele achou que fosse brincadeira. Mas quando se deu conta que os gritos eram de desespero, o mesmo decidiu agir. Pegou a sua espingarda e foi ver o que estava acontecendo. Ali na região, todo mundo tinha medo daquele homem, pois ele era um homem muito estranho. Ele entrou correndo dentro do cafezal e a gente só ouvia os tiros. E aos poucos, os curiosos foram chegando para ver o que estava acontecendo. E logo também veio a mãe do Joãozinho, a Dona Maria. Ela apareceu gritando onde estava o filho dela. Não demorou muito e os nossos pais chegaram. Os vizinhos se reuniram e pegaram tudo o que acharam em suas casas, como lanternas, facas, facão, foice, machado, espingarda e até mesmo uma espada katana que um dos vizinhos tinha. Assim, todos entraram no cafezal e nós três, apavorados em pânico, dissemos que foi uma criatura horrível que pegou o Joãozinho e o arrastou para dentro do cafezal. E também dissemos que aquele homem estranho foi atrás dele para salvá-lo. Bem, era isso que pensávamos. Não sei dizer quanto tempo demorou, mas aquele senhor saiu do meio do cafezal com o Joãozinho em seus braços e cheio de sangue. A gente não sabia se o sangue era do Joãozinho, da criatura ou do senhor. E quando a mãe do Joãozinho o viu nos braços daquele homem estranho, ela entrou em desespero. Ela gritava, perguntando o que ele havia feito com o filho dela. E quando todo mundo ia partir para cima dele, entramos no meio da conversa e contamos tudo como realmente aconteceu. O senhor, sem falar nada, entregou meu amigo nos braços da mãe e foi embora. Rapidamente chegou um carro de um dos encarregados que morava em uma casa grande, separada das nossas, e levou o Joãozinho para o hospital. O Joãozinho ficou em estado grave no hospital, pois tinha cortes por todo o corpo e teve que fazer uma cirurgia em sua cabeça para tirar um coágulo do cérebro. O meu amigo quase morreu devido à nossa desobediência. E eu nunca pensei que uma brincadeira inocente poderia causar tamanha tragédia. Bem, foram 3 meses no hospital passando por cirurgia. Ele estava em coma induzido e lutava pela vida. Os meus amigos já não eram os mesmos e só iam para a escola e não saíam mais para brincar. Já os outros amigos só olhavam de lado para a gente e não queriam nem saber de conversa. Bem, e foi aí até que um deles disse: o Joãozinho tá no hospital por culpa de vocês. Afinal, ele estava certo, pois foi a nossa culpa. A sensação de culpa é um arrependimento terrível, pois tomava conta de mim todos os dias. E quando eu olhava para a mãe dele e para os meus amigos, eu me lembrava daquilo que aconteceu com a gente. Até que um dia tivemos a notícia que o Joãozinho havia saído do coma e já estava se recuperando. Bem, eu agradeci tanto a Deus por não ter deixado que o meu amigo morresse. Me lembro até hoje
ele chegando de ambulância com a cabeça enfaixada e na cadeira de rodas. E ele só me deu um oi com a mão e entrou em casa. Resolvemos fazer uma festa de boas-vindas para ele, ali mesmo na rua. Bem, só que de dia, pois estávamos com medo daquilo voltar. Pedimos perdão para ele e dissemos que estávamos arrependidos. E com um gesto muito simples, ele disse com a fala um pouco enrolada que nos perdoou. Perguntamos para ele o que poderíamos fazer por ele. E ele me disse para nós agradecer àquele homem que o salvou aquele dia, e que se não fosse por aquele homem, com certeza ele estaria morto. Bem, com um pouco de medo, fomos até a casa do homem e pedimos se ele poderia ir com a gente até o Joãozinho, pois ele precisava agradecê-lo. Então, o homem acenou com a cabeça dizendo que sim. Bem, foi muito emocionante ver aquela cena. O Joãozinho dizendo ao homem, que mais tarde descobri que aquele senhor se chamava Juarez, que quando tudo parecia perdido, veio um anjo e o salvou. E continuou dizendo: "O Senhor sempre terá a minha gratidão e o meu respeito." E em seguida, o Joãozinho pediu um abraço ao Juarez. E todo mundo bateu palmas, emocionados com aquela cena. Meses depois, tocamos no assunto do ocorrido por curiosidade, para tentar especular o que aconteceu com a criatura. Então, fomos procurar o senhor para saber se ele tinha matado aquilo, ou se aquela coisa havia fugido. Bem, o Juarez era gago, e com um pouco de dificuldade na fala, ele nos disse: eu matei, mas aquele demônio caiu no rio e sumiu." Bom, foi essa a explicação que ele nos deu. Bem, essa foi a minha história, do meu terrível encontro com o lobisomem. Eu agradeço a Deus por estar aqui contando para vocês do canal. Eu aprendi que nunca devemos julgar ninguém pela aparência, pois a ajuda vem de onde você menos espera. E quando a sua mãe disser algo, ouça, escute e respeite, mesmo se para você isso não fizer sentido, pois as nossas mães têm um sexto sentido para coisas ruins, e a desobediência pode nos trazer danos irrecuperáveis, e o preço da desobediência muitas vezes é a morte. Agradeço de coração por contar a minha história. Boa noite.